Olá, guerreiros! Hoje o assunto é falar um pouco sobre seus medos, os nossos medos. O que é preciso para conseguir realmente neutralizar todos aqueles vícios que atrapalham a nossa evolução, né? Eu me organizei para gravar esse vídeo aqui para vocês. Dia 26 agora de agosto é meu aniversário. Então vamos comemorar juntos com uma mensagem bacana e vou tentar entrar no seu subconsciente ou te ajudar um pouquinho a minimizar todos esses travamentos e empecilhos que não te deixam voar como você merece, tá bom? TRE São Paulo tá aí, por favor, vamos se organizar para os estudos. Todo mundo que fica comentando que vai ter ou não vai ter concurso, que estamos em crise, nananana, a maioria tá falando sobre isso, né? A minoria, que é aquela nata que é aprovada, não tá nem aí pros blá blá blás, tá estudando. Porque, caso você não saiba, o que a gente tem certeza é da morte. Nós todos vamos morrer um dia. E mesmo assim, a gente acorda, se arruma, cuida da saúde e não sabe se daqui a pouco eu vou empacotar aqui na tua frente e morrer, ou se você vai ter um troço aí. E mesmo assim, a gente continua produzindo. Você tem que produzir, porque você está trabalhando em cima de incertezas. E em cima de incertezas, e como nós não sabemos realmente o que é real do que não é real, o que realmente vai acontecer do que não vai acontecer, há um abismo muito grande. E nesse abismo muito grande, você tem que produzir. Porque se você focar nisso, você não levanta mais na tua cama e vai virar uma planta. Ou seja, como você sabe que você vai morrer, por que você vai se cuidar? Mas você se cuida, né? Mas você come, né? Pois é. Então é esse tipo de coisa que você tem que alimentar e parar de ficar. Tapa os ouvidos, vai, tá na hora de crescer. Por favor, chega. Sempre a mesma coisa. Cresce, vamos crescer. E para isso eu vou tentar te ajudar de algum modo. Primeira coisa que vocês têm que colocar no geral. Tem que aprender a expressar os sentimentos com cautela. O autoconhecimento é que vai ajudar você no teu processo de mudança. É algo como se policiar. Estar atento a você mesmo, às suas atitudes, como funciona o seu organismo, é a chave desse processo. Mas cuidado, não é julgar, não é se julgar. É um processo de autoanálise, de observação. É manter-se num estado de alerta e consciente, porque é essa consciência que vai destruir a ligação entre sofrimento e pensamento. Vai acionar, vai te transformar de uma forma assim mais objetiva, mais objetivo, mais racional. Porque o que acontece com nós? Isso incluindo a mim. Eu também sou uma pessoa, sou um ser humano também, que tem os meus sofrimentos, tenho também as minhas lutas como vocês, como qualquer um que vocês admirem, como qualquer um na face da terra. Não se iluda. A diferença é como a gente age, como a gente lida com essas situações ruins, né? Então, a dica que eu vou dar para você é o seguinte: primeira coisa que você tem que fazer, você tem que parar de ficar alimentando o sofrimento por si só. E tomar cuidado de ficar sempre voltando ao passado, se lamentando, alimentando o instinto por si só do que você está sentindo ou falando demais sobre o assunto. Evite fazer das suas dores o assunto em rodas com os outros, desabafando o dia inteiro, já acorda com aquela sensação ruim. Vou dar uma dica para você entender o que eu estou querendo dizer, porque é um pouco sutil, uma linha tênue. Esses tempos atrás, eu tive um desequilíbrio emocional. Então, comecei a perder um pouco meu sono com medo de algumas coisas relacionado ao futuro. E esse processo de me policiar e de estar atenta, eu já venho trabalhando há muitos anos. Então, a primeira noite eu percebi, a primeira noite eu senti o medo, eu me entreguei a ele e passei o dia inteiro de uma forma assim, lidando com o subconsciente, pelos meus instintos, aquele peso, aquela coisa ruim que eu estava sentindo. Sabe quando você vai cavando o poço, aquela sensação de estar indo mais fundo, mais fundo, mais fundo no poço. Aí, quando chegou no segundo dia, liguei o pisca-alerta. Epa, vai adiantar eu ficar desse modo? O que eu fiz? Eu parei, eu saí de mim, eu pensei, fechei os olhos, criei uma imagem, eu saí de mim
e fiquei analisando os motivos de o porquê eu estava pensando aquilo. Algum projeto que não vai dar certo no futuro. Mais ou menos isso. Não é bem isso para não poder dar, mas é algo assim. Pronto. E aí eu fiquei analisando o que eu poderia fazer para melhorar isso. Como eu poderia lidar com esse meu medo, com essa minha situação, para estar amenizando essa ansiedade que eu estava sentindo. Então, aí eu pensei, eu refleti durante a noite, daí procurei limpar a minha mente e acabei dormindo. Limpar a mente como assim? Eu fechei os olhos e ficava olhando para uma folha sulfite e entrando naquele branco. E toda vez que tentava vir novamente aquele pensamento, eu fingia que eu estava usando uma vassoura, eu ia limpando. Isso é um controle mental que você trabalha, tá? Acabei dormindo. Ou então eu invento uma historinha, uma outra historinha que não tem nada a ver com a dor, com o medo, alguma coisa que traga felicidade, uma sensação bacana. Isso ajuda muito se você tiver dificuldade em concentrar no nada, tá? Você pode começar assim, por essa etapa, e depois você vai tentando se concentrar no nada, que é praticamente um processo de meditar, limpar a mente, tá? Aí o que eu fiz no dia seguinte? Solução. O que eu tinha que fazer? Agir. Então, eu criei técnicas e algumas ações que eu poderia fazer para dar uma melhorada. Me especializar mais nisso, pesquisar mais aquilo, me dedicar mais, controlei os meus horários, tirei todas as distrações e procurei focar naquilo, ou seja, na ordem de prioridade, aquilo que estava se tornando um problema para mim. Quando você foca e objetiva atrás de uma solução, você se concentra no agora. Você esquece um pouco do futuro e esquece do passado. Só pelo fato de ter que organizar o agora. Se eu criei uma ordem de prioridade, eu preciso focar nela, isso acaba trazendo à minha mente os meus pensamentos para o momento de já, para o momento de hoje. Isso amenizou totalmente e os meus medos sumiram. Há mais de meses que eu não penso nisso. E tá fluindo e voltei a produzir relacionado àquilo que eu estava querendo. Você entende o que eu quero dizer? Então, vamos dar um exemplo. Você se sente muito frustrado e fica muito para baixo porque não tem apoio do pai, da mãe, tá recebendo pressão, tá sentindo muita pressão nas costas, ou não tem apoio do marido, seja quem for, do namorado, não estão te compreendendo. E aí você fica por si só entre o pensamento, só um pensamento alimentando aquele sentimento, porque o teu pensamento tá nisso, na situação, não no que fazer para melhorar essa situação. Agora eu acredito que você está entendendo um pouco melhor. Então, o que você deve fazer? Buscar uma solução. Primeiro ponto em relação a vocês que não têm apoio familiar é trabalhar o teu ego. Você não precisa ter razão em nada. Não queira ter razão em nada. Esquece a razão do outro também, os motivos do outro. Esqueça os motivos. Se concentre-se em como amenizar ou solucionar o problema. Senta conversar com essas pessoas que você precisa do apoio delas, de forma humilde e bem racional, não com cobranças, não jogando na cara, porque isso você vai trabalhar o ego e não vai te trazer frutos, tá? Você precisa só pedir por si só. Esquece o que a pessoa falou ou fez ou o que você acha que ela vai fazer lá. Concentra agora, pede e diga a importância que tem de que se você tiver o apoio dela, que você precisa ter esse equilíbrio, porque talvez você não esteja chegando no ponto que você quer, porque você precise se sentir um pouquinho em paz, sentir um pouco mais de apoio, para perder um pouco esse medo. 80% dos coaches que nós orientamos desse modo conseguiram amenizar bastante esses tipos de conflitos. Então, procure sempre sentar e conversar. Não grite, não enraivece, não bata a porta, não se isole, que isso não vai funcionar. Ô, Kátia, mas e se eles cobram a minha presença?
Você precisa ser presente um pouco também com os familiares. Eu digo daqueles que realmente são muito importantes, mas você tem que entrar num acordo com eles. Por exemplo, olha, de segunda a sexta, de segunda a sábado, eu vou estudar aqui assim. Você cria um tipo de um cronograma e mostra, pede o aval deles. O que você acha? E daí nós podemos deixar esse dia para isso, mais ou menos são esses os meus horários. Pede o apoio, pede a opinião deles. Eles vão se sentir importantes e vão se sentir incorporados dentro desse seu sonho de verdade. É como se eles sentissem como fiscal, como se sentissem importantes. Eles vão se sentir como importantes, importantes mesmo para que seu projeto dê certo. Mas faça com que eles sintam isso. Não que eles se sintam isolados ou menosprezados. Porque sempre a gente julga o outro, as situações que estão à nossa volta, a partir do nosso ponto de vista. Mas a partir do ponto de vista do outro que está te cobrando, se você sentar um outro estranho para ouvir o ponto de vista dele, conforme ele contar o ponto de vista, quem ouvir vai compreender ele. Ou a mesma coisa, quem ouvir o seu ponto de vista, conforme a forma que você contar, porque vai ser mediante aquele seu julgamento, mediante o seu sentimento, quem ouvir vai te dar apoio. É desse modo que funciona as relações. Elas são complexas mesmo. E são todas lotadas de sentimentos que estão dentro do subconsciente, que nem sempre, ou que quase sempre, praticamente sempre, para falar a verdade, são ilusórios. Procure trabalhar com objetividade situações através de soluções, não alimentando, não pegando aquele foguinho e botando mais lenha ainda nele para se transformar no fogaréu, porque não vai te levar a lugar nenhum. Não queira ficar no braço de força para ver quem ganha, com orgulho, com raiva, com sentimentos que não estão funcionando com você. Através de policiamento, você tem que procurar estar se observando para que consiga ter esse controle. Senão você não vai ter. Tá entendendo? Outra coisa. Sobre não conseguir controlar as emoções. Kátia, como que eu faço para controlar as emoções? Porque por mais que você me dê essas dicas, tem coisas que a gente faz sem pensar. Eu também. Apesar de eu me policiar, às vezes eu tomo algumas atitudes que depois eu falo, puxa vida, não deveria ter feito isso. Mas só o fato de eu pensar, puxa vida, não deveria ter feito isso, já é o estado de alerta que eu estou comentando com vocês. E aí o que eu faço? Eu vejo se há possibilidade de amenizar ou melhorar isso. Quando são situações que você não tem como cortar, por exemplo, algum conflito com o namorado, com o marido, com família, com pais, mães, irmãos, filhos, são situações que têm que ser resolvidas, você não corta pela raiz, correto? Eu procuro amenizar, eu deixo baixar a poeira, eu entendo que eu excedi, que eu não deveria, eu procuro não ficar focando no que ela fez para mim, eu procuro focar naquilo que eu sou, naquilo que eu aprendi como mulher, como evolução, como ser bom, como ser racional. E procuro compreender certas limitações do outro que de repente não tem essa mesma consciência que eu. Fica muito mais fácil de reorganizar novamente e retomar relações com mais leveza. E procure anotar, faça um diário, coloque uma listagem ali para você sempre tá de olho nas situações que estão sempre se repetindo na tua vida. Entende? Vocês têm que sempre compreender, acima de tudo, que o que aconteceu já foi. Só serve como lição para você não repetir os seus erros. O que vai acontecer depende do que você fizer agora. Estritamente do que você fizer agora. Ou seja, daqui uns minutos, tudo que eu estou conversando com vocês já vai virar passado. Amanhã já é outro dia, os dias correram super rápidos e esse vídeo já tá ficando lá para trás. A mesma coisa o momento que você parou para vir me ouvir. O relógio não para, ele continua. E a maior parte de nós ficamos entregues naquele subconsciente, alimentando situações que não nos levam a nenhum lugar. Kátia, você sempre comenta que você conseguia estudar mesmo com todas as situações ruins e se concentrava nos seus estudos. Como que você fazia? Quando era algo muito grave, que me deixava realmente muito para baixo, eu procurava não me isolar. Eu saía de casa, estudava numa biblioteca. O problema que eu percebo na maioria de vocês, até em muitos coaches que eu conheço, é aquela luta constante de não querer sair. Me perdoe, é acomodação e preguiça. A não ser que você não tenha realmente uma biblioteca.
O segredo está no tamanho da vontade, no tamanho do querer, da prioridade. Porque a maior parte quer realmente ser aprovada num concurso público, ou na UAB, ou se dar bem na escola, melhorar notas em faculdade, mas quer sempre estar procurando aquele jeitinho mais fácil, e ele não existe. Para você conseguir ter uma mudança e ver tudo à tua volta mudando, você vai ter que se concentrar totalmente em você e não no que os outros estão fazendo à sua volta. Vou dar um exemplo de relações com terceiros, que não são familiares. Vamos dizer amigos, colegas ou conhecidos. Vou falar para vocês em relação ao que eu mudei. Antes eu aceitava muito as coisas, ou antes eu era muito reativa por pouca coisa. Se eu sentia que a pessoa me criticava, se eu sentia que a pessoa me fazia de algum modo, achava que estava me afetando de algum modo, a minha reação já era combater aquilo, ego, de querer ficar dando satisfação, de querer ganhar aquela batalha. E eu percebi que não adianta nada, porque quando você se conhece e observa de fora a atitude dos outros relacionado a você, você sabe que você não tem o poder de mudar ela. É o ponto de vista dela, é como ela tá te vendo, ela tá de fora da tua bolha. E geralmente, às vezes, nós mesmos não nos conhecemos tão bem, quem dirá quem tá de fora. Como que vai saber realmente quais são as nossas intenções, como que nós somos realmente no dia a dia? Não dá para saber. Por isso que eu falo, o autoconhecimento em relação a você vem acima de tudo. O que eu passei a pensar? Se eu me considero realmente uma pessoa boa, uma pessoa ponderada e de bom senso, é essa prática que eu tenho que ter. Porque o que a maioria faz? A maioria vai pro pau, a maioria vai e responde, quer se defender, quer defender, mostrar, sei lá, de repente pros outros ou para quem tá à volta, o teu ponto de vista, quer vencer uma batalha, pelo menos empatar. Só que você, por si só, quando você é aquilo que você diz ser e vive aquilo que você realmente é, você não desperdiça seu tempo mais em discussões ou debatendo com ninguém. Se dá para você não conviver mais e não observar e não ler esses pontos negativos que fazem mal para você, você corta. Porque eu vejo situações de amizades, por exemplo, entre concurseiros, enfim, entre outras pessoas, inclusive algumas que eu tive, que eu achava que eram frutíferas e não eram. Porque você vai descobrir realmente aquele que é importante ou que você realmente, de fato, importa para a pessoa quando vocês estiverem diante de um desafio. Não só nos momentos bons, nos momentos ruins também. É que você realmente vai descobrir quem é capaz de saber lidar com as limitações do outro e perdoar e conviver. Ou ser grato. Porque o que ocorre? Às vezes a pessoa pode fazer 100% de coisas boas para você, 98% de coisas boas para você, basta esses 2% que contrariou a outra parte e você já não serve mais para ela. E aí ela vem com aquele ataque, de uma forma reativa. Ou vira as costas, ou procura não saber, no contexto geral, de forma racional, o que é certo do que é errado. E se a gente não toma cuidado, a gente faz a mesma coisa. Então, para resumir bem rapidamente, um fato. Um grupo que eu fazia parte e aí começou a ter, assim, uma certa competição entre uns e outros. E sem querer eu entrei nessa onda, porque dependendo de quem você anda, você absorve as coisas ruins à tua volta. Porque para você ser aceito em determinadas rodas, você tem que ser parecido com aquela roda. Por exemplo, se você faz parte de uma roda de uma pessoa que mete pau em todo mundo, que lava roupa suja em murais, que vive falando mal do outro, que vive criticando o outro, que vive fazendo baixaria ou sempre envolvido com fofocas. Se ela vier e começar a falar um monte, meter o pau e aquele povo lá tá contra uma pessoa e vamos perseguir, ou vamos ficar com ódio, vamos virar as costas para essa pessoa. Se você não fizer parte desse sentimento, você vai ser excluído do grupo. Então você tem que se transformar nisso também para ser aceito, e essa sua transformação faz você acreditar que essa é a verdade absoluta.
Você vê como é incoerente as coisas que a gente faz sem perceber. É aí que tem que entrar o bom senso. O que eu percebi, depois de um tempo convivendo, eu saí de fora, porque começou a acontecer várias e várias coisinhas, eu me transportei para fora e fiquei avaliando de fora para mim. Eu sei quem eu sou, eu trabalho processos de autoconhecimento e policiamento, não quero voltar àquilo que eu era antes, porque eu fiz muitas coisas erradas já também na minha vida, e vi que aquilo não era para mim. Quando eu tive a minha primeira atitude sensata, eu fui expurgada. Fui ignorada. E o que eu fiz? Eu agi de forma, por instinto, por impulso, de forma alguma. Muito com voz calma, muito claramente fui e expliquei que eu não queria fazer mais parte do grupo, que não estava condizendo, não estava indo ao encontro daquilo que eu acreditava e que eu preferia ficar de fora. Saí com toda a educação do mundo e continuo vivendo as minhas coisas muito tranquila, não foco nesse grupo, nem sei o que eles fazem, fico bem focada nas minhas coisinhas, às vezes saem algumas coisinhas de lá, mas realmente não me importo mais, anulo totalmente e continuo vivendo a minha vida, porque vou procurar atrair os meus afins de verdade, aqueles que realmente batem com as minhas ideias, aqueles que batem com o meu momento de hoje. É assim que vocês têm que procurar viver. Vocês não precisam ser dependentes de certas relações só para estar agradando ao outro ou acreditando em algo para você achar que aquilo é o certo. E no fundo, quando você parar para pensar realmente com o bom senso do certo e do errado, do equilíbrio com desequilíbrio, você vai cair, vai ter consciência de que agir desse modo não está te trazendo benefícios nenhum. Você precisa analisar que se no ponto que você ficar sem chão e sem ninguém, quem paga as suas contas? Quem abre a tua porta para te socorrer dentro da casa? Quem são realmente as pessoas que você tendo nada ou tendo tudo vão estar ali do seu lado? São essas pessoas que você tem que alimentar para o resto da tua vida. O restante, se não estiver de acordo com as suas crenças, com aquilo que você entende que é o correto, você tem que cortar sim. É assim que pessoas de bom senso e maturidade agem no dia a dia. Não vão atrás dos outros, não são Maria vai com as outras. Pelo contrário, têm consciência e atitudes de um líder. É assim que você tem que estar controlando, no geral, a tua vida, os teus sentimentos, as suas dores, o seu sofrimento. Sempre raciocinando e se tirando de fora, pensando na teoria por si só. Olhando aquela situação, você tem que a partir de agora olhar a situação, seja qual for ela, sair de fora, imaginar aquilo como um filme, você sentado no sofá, analisando a situação e usa a teoria daquilo que você acha que acredita que é o certo, o que pode ser melhor ainda daquilo que você acredita que é o certo, bota no papel e começa a praticar sem medo. E veja aquilo que realmente você não vai sobreviver sem e aquilo que você vai sobreviver muito bem, obrigada. Aquilo que você precisa para evoluir, o porquê que você parou de evoluir, qual é o tumor, qual é o câncer que está te destruindo. É isso aqui. Olhe em volta como um filme, o que está acontecendo e por que isso está acontecendo. Escreve no papel, por isso e por isso, por isso. O que eu devo fazer para mudar? Isso, com ações. Com ações, com objetividade. Bota pequenas ações por dia para você resolver, porque automaticamente vão refletir no seu futuro. Não fica acordando pensando no que aconteceu ontem e no que talvez vai acontecer amanhã. Foca no que você tem que fazer hoje. Faça, amanhã vai ser um outro dia. Faça de novo, amanhã vai ser um outro dia. Faça de novo. Vá listando no papel. Não está dando conta dos estudos, por exemplo, liste pequenas porções, mas não deixe de fazer. É muito incoerente, às vezes, algumas coisas que eu ouço de alguns coaches ou até de concurseiros, que só de ouvir a gente vê a incoerência que cai nas coisas. Eu ouvi esses dias uma concurseira assim, dizendo assim pra mim, Kátia, eu não tenho tempo pra nada. Eu gosto de fazer isso, mas eu não tenho tempo pra nada. E depois a gente continuou conversando, por isso que vocês têm que pôr no papel. A gente continuou conversando e aí ela soltou o seguinte, eu sou muito viciada em tal coisa, eu fico muito nessa tal coisa.
Aí eu questionei, você não acabou de dizer para mim que você não tem tempo para nada? Se você não tem tempo para nada, na verdade, você está sendo imaturo. Tempo você tem. Você está desperdiçando o seu tempo. Essa que é a verdade. E como eu faço para não desperdiçar o meu tempo? Muito simples, e eu vou falar isso para você agora. Se, por exemplo, você tem a tua manhã para estudar e você fica enrolando em Facebook, em Netflix, seja o que for, você coloca em ordem de prioridade. Primeiro você faz aquilo que é o seu dever de responsabilidade por prioridade, organiza todo o teu dia com todas as coisas que você tem que fazer, coloca na lista de prioridade, e depois aquilo que é menos prioridade é que aí vai sobrar, você tem 24 horas do dia, geralmente você dorme de 6 a 8 horas. Aquilo que sobrar é que aí sim você senta e faz tudo o que você quiser relacionado a teu hobby. Se não deu para fazer, não vai mudar nada na tua vida, no teu futuro, porque você não praticou esse hobby. Agora, aquilo que é prioridade, que é importante, se você não fizer, isso sim vai refletir lá na frente, como tem refletido até hoje na tua vida. Estamos conversados? E eu, então, de todo esse nosso papo, para ajudar vocês a mentalizar e a trabalhar um pouquinho mais esse trabalho de conscientização do agora, eu vou indicar um livro para vocês que eu estou amando. Ele é muito baratinho, tá? Chama-se Praticando o Poder do Agora. Ele é bem fininho, eu vou começar com esse aqui, tem um mais espesso, ele é da editora Sextante, isso aqui não é a jabá, eu realmente comprei um a mais para dar de presente para os meus coaches, tá? E vale a pena, gente, vale muito a pena vocês investirem nesse livro, eles vão te ajudar a trabalhar isso que eu acabei de conversar com vocês. Então, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui um tema, deixa eu ver. Ó, vou ler um pedacinho aqui. Acessando o poder do agora. Quando a nossa consciência se volta para o exterior, a mente e o mundo passam a existir. Você começa a se observar. Quando se dirige para o interior, ela percebe a sua própria fonte e regressa ao não manifesto. É fantástico o livro, ele vai trazer assim, na prática, todo esse nosso bate-papo, tá? Ele tem aqui a origem do medo, entrando no agora, dissolvendo a consciência, a beleza nasce da serenidade, dissolvendo o sofrimento, transformando relações viciadas, a aceitação do agora, transformando a doença e o sofrimento. Vale a pena, super indico, tá? O poder do agora, praticando o poder do agora, tá? Do autor, que eu não sei se é assim que se diz, Eckhart Tolle. Se eu falei errado, alguém me corrija, tá? Fantástico, eu tenho gostado muito desse autor aqui, sempre li muito livros voltados para a inteligência emocional, como sabem, eu sou praticante das ideias de Daniel Goleman, mas tenho me apaixonado bastante com os livros desse autor e indico muito. Bom, enfim, eu espero que tenha trazido mais alguma coisa agregado, algumas ideias novas de conscientização na sua vida. Desejo tudo de melhor para você, todas as melhores mudanças do universo, porque uma coisa eu falo, mudar é um sacrifício, dá muito trabalho. Mas quando você realmente mudar, em menos de um ano, tudo à tua volta, você vai ver a diferença que vai ser, porque foi o que aconteceu comigo. Eu alimentei todos os meus erros e vícios até os meus 38 anos. Quando realmente mudei, eu levei 2 anos para ter a minha mudança total naquilo que eu queria. Claro que tem outras coisas que eu estou querendo mudar, que eu estou começando... Sempre a gente vai ter alguma coisa para mudar, né? Dependendo do aspecto de maturidade que a gente tiver. Mas quando eu criar essa mudança e comecei a me policiar dentro daquilo que eu precisava, que era urgente, a minha vida mudou da água para o vinho em 1 ano. Deu um 360 graus. Quando eu perdi o medo e comecei a arriscar mais, quando eu parei de ouvir os outros e concentrei em mim, totalmente em mim, só nos meus defeitos, das minhas falhas, das minhas fraquezas, e passei só a me observar e trabalhar isso para não repetir novamente os meus atos e não ter medo de tomar decisões fortes relacionadas àquilo que não está me fazendo bem, a minha vida mudou da água para o vinho. Então seja forte, tenha coragem. E vou te dizer uma coisa, você aí concurseiro, isso é pra você. Saia de tal, saiu redação, não sei o que. Para com isso. Concurso público é pra quem tem coragem, não é pra quem quer. Concurso público é pra quem pode, não é pra quem acha que pode, tá? Seja parte da minoria e a minoria não fica de nhenhenhen, ok? Beijão, abração forte de ursos. Antes que eu esqueça,
dá um curtir se gostou, clique em seguir o canal, compartilhe esse vídeo, vamos ajudar a fazer crescer um pouquinho mais o canal, que aí eu me animo e venho mais vezes aqui e vou gravando, mas eu preciso de vocês junto nisso comigo. Posso contar com vocês? Pode, Catita. Um beijão, então, Deus que abençoe a todos, tá? Abração forte de ursa, né? Não posso esquecer.